Continuar o evento aqui. Agora é a minha palestra, a minha apresentação, também vai ser bem breve. Meu nome é Alexandre Pires, eu sou engenheiro de computação pela Unicamp e mestre em Direito pela FMU. Eu foco mais em Direito Autoral e Software. Sou estudioso amador do estoicismo, então eu acabei traduzindo toda a obra de Sêneca e aí eu comecei a traduzir outras coisas também, porque faltava, ver que não tem, principalmente na versão digital, falta tradução para o Brasil, para português. E para quem não sabe, eu moro em Viena, moro próximo aqui de Viena, na Floresta. Deixa eu colocar, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui, deixa eu só colocar na tela. Tá lá. O meu assunto, então, vocês estão enxergando a apresentação? Perfeito, agora sim. A minha apresentação vai ser sobre o Boécio e Justo Lipsio, que são autores, são filósofos que tentaram conciliar a filosofia com a religião, fazendo um pouco o gancho que o Jean comentou agora há pouco. Então vamos lá. O primeiro, eu estava lendo agora há pouco um livro do Edward Arnold sobre estoicismo romano, e ele dizia, então eu até deixei esse trecho aqui, eu vou até ler o trecho aqui, Ele diz o seguinte, que o universo em que vivemos, por quem, como ele foi feito, o que são esses seres chamados deuses, qual a natureza do homem, o seu dever, o seu destino. Os romanos chamavam esses problemas de filosofia e buscavam soluções para eles. Quando essas soluções são integradas num sistema teórico, a gente ainda chama de filosofia. Mas quando elas estão desenvolvidas de uma forma prática e reivindicam a competência dos homens, elas se tornam religiões. Então, assim, religião e filosofia não são antagônicos, como muita gente pensa, Eu vejo muito um preconceito na área de filosofia de que tem que ser ateu. Não é bem por aí. Então, o que o cristianismo chama de pecado, a filosofia chama de vício. E o oposto ao vício, ao pecado, é apontado como virtude pelos filósofos e santidade pelos religiosos. A figura do sábio estoico é equivalente ao santo católico, aquele ideal praticamente inatingível, mas que você tem que tentar seguir. Então, não são ideias, não são conceitos antagonistas, mas eles trabalham juntos. Vamos lá. Primeiro dos livros, eu vou falar sobre o livro de Boécio. Boécio foi assim como Sêneca, ele foi uma pessoa extremamente rica e poderosa. No ano 520, aos 40 anos de idade, ele já era mestre dos ofícios do reino ostrogodo. O reino ostrogodo foi um sucessor do Império Romano. O Império Romano no Ocidente caiu em 470, e o que ficou ali foi dividido em vários pedaços, e o reino ostrogodo é toda a Itália, uma parte da França, Espanha, Áustria, onde eu estou aqui, os Balcãs. Então, é uma área bem grande, e ele era como se fosse o primeiro-ministro ali. Amigo confidente do rei, seus 2 filhos foram escolhidos como co-cônsules. Então, imagina, os moleques de 20 e poucos anos foram cônsules no ano de 2022. Só que, em 2023, ele foi acusado de traição. Na verdade, ele acabou defendendo uma pessoa que foi acusada e colocaram ele na acusação também. Então, sem ter culpa, sem ter feito absolutamente nada de errado, ele foi considerado traidor, e teve todos os bens confiscados, foi preso, seguidamente torturado para entregar os segredos que ele não sabia e, por fim, executado. E aí ele escreveu um livro. O livro que ele escreveu é A Consolação da Filosofia. Aqui eu gosto de colocar um gancho também. Eu acabei tomando conhecimento desse livro lendo um livro que tem nada a ver, que chama Confraria dos Tolos. É um livro fantástico, foi escrito nos anos 70, e é uma história de um anti-herói, o Inácio, que é esse sujeito da capa aí, é um trintão, obeso, flatulento, mora com a mãe, picareta, então é uma mistura de, Macunaíma com São Tomás de Aquino obeso. E o livro, A Consolação da Filosofia, é protagonista nessa história. Esse cara tem um livro, o livro de cabeceira dele é A Consolação da Filosofia, ele está sempre citando a lei de filosofia, e o livro some, pede, ele vai atrás do livro, então a história toda rola em torno da Consolação da Filosofia. Um livro muito interessante de ler, uma leitura gostosa.
Mas voltando aqui à história da consolação da filosofia. Diz que avião caindo, né, não existe ateu. Quando o Boécio se vê preso, sem bens, torturado, ele que era um teólogo também, ele foi muito importante na filosofia patrística, tal, ele se volta não para a religião, né, não para Deus, Jesus, mas ele se volta para a filosofia. Né? Então ele escreve esse livro ele é intercalado entre verso e prosa, e ele começa o livro chorando aos pitangas lá, que está preso, que perdeu os bens, que está sendo torturado, e está tudo muito ruim, e aparece, né, a filosofia para consolá-lo. Né? E é interessante que ele se considera, não um estoico, ele se considera um filósofo eclético, né? E ele diz que a filosofia vem vestida ali com as letras pi e teta, né, que representa a prática, a teoria, e tem um manto lindo e tal, mas estava rasgado, porque aí ele põe ali que pelas mãos violentas, né? Por quê? Porque ele diz que um pedaço, os estoicos foram lá e rasgaram um pedaço da roupa da filosofia e achavam que tinha ela toda. Os epicuristas, outro pedaço, achavam que tinha ela toda. Ele falou, não, isso é errado, a filosofia é uma só. Né? Bom, e o que a filosofia faz? Uma forma de diálogo entre ele, a filosofia e o Boécio, ela fala que, olha, você esqueceu aí, você estudou tanta coisa, estudou religião, estudou filosofia, você está esquecendo a natureza humana e qual é o verdadeiro objetivo dos homens. Né? Aí o que acontece? A filosofia vai mostrar para ele qual é a verdadeira natureza da fortuna, né, do acaso. E aí o Boécio que cria essa analogia da roda da fortuna. Então tem até o desenho que eu coloquei aqui na capa do livro. Então a fortuna, né, te leva para os altos e te derruba, né, para as piores posições. E é irrelevante, você pode tentar fazer alguma coisa, né, você pode se dedicar, mas a sorte, né, o imponderável vale. Né? A Covid está aí, né? Não adianta. Né? Eu publico os livros digitais, eu publiquei o livro e a pandemia, no fundo, foi bom, porque os meus livros estão vendendo muito mais. Agora, imagina aquele cara que montou uma livraria, fez tudo certinho, contratou gente boa, ponto bom, pô, foi lá o lockdown, fechou a livraria dele. Então, assim, se você se pega nos presentes da fortuna, você nunca vai alcançar a verdadeira felicidade. Então, é isso que a filosofia conta para o Boécio ali nos primeiros o segundo e terceiro livro da Consolação. Aí o Boécio traz a questão da religião. Para ele, né, a verdadeira felicidade encontra-se no bem supremo, que é uno, que é Deus. Né? É exatamente a mesma teoria dos estoicos, ou seja, seguir a natureza. O que é a natureza? Para o estoico, Deus e natureza e o ser humano é tudo uma coisa só. Nós somos parte de Deus, né? O Boécio tira essa parte de nós somos parte de Deus, mas não, se você seguir Deus, você vai ser feliz. Ou se você seguir a natureza, você vai ser feliz. Né? E aí ele continua debatendo, né, o assunto que Sêneca debateu muito bem no livro sobre a providência divina, que primeiro, o que é a providência divina, o que é destino, e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? E no final do livro, o Boécio tem essa é uma parte um pouco mais difícil, um pouco mais complexa de entender. Ele tenta explicar ali como se você concilia a questão do livre-arbítrio com a onisciência divina. Se Deus sabe o que você vai fazer, então você não tem livre-arbítrio. Ele explica, não vale a pena, não tem tempo a gente entrar nisso aqui agora, mas esse que é o fundo do livro. Então é um livro que eu recomendo, que é muito interessante, que é gostoso de ler. Vamos para o segundo filósofo religioso, é o Justo Lipsio. Tá? O Justo Lipsio, esse é bem mais menos popular, tá? Ele escreveu um livro que chama Sobre a Constância. Ele viveu, né, logo ali no Renascimento, logo depois do Renascimento. É uma coisa que a gente acha que era legal, estava a fim da Idade das Trevas, né? Mas na verdade foi uma época bem complicada, né? A guerra pegando, as guerras religiosas. Então ali algumas décadas antes do nascimento do Justo Lipsio,
Gutenberg inventou a prensa, com isso imprimiram Bíblias, houve o movimento da reforma, né? E onde ele morava, lá na Holanda, Bélgica, estava a guerra, né? 80 anos de guerra, combatendo o domínio espanhol, era católico versus protestante. O próprio Justo Lipsius nasceu numa família católica, depois ele troca de lado, ele vem para Viena, aqui onde eu moro, ele vai estudar nos calvinistas, e depois ele retorna à fé católica e até tenta criar um movimento anti a contra-reforma, né? Que houve a contra-reforma e ele foi um católico combatendo a contra-reforma. Bom, de toda forma, vamos continuar um pouquinho livro. A ideia, então, do Justo, no livro sobre a constância, foi produzir uma filosofia que ajudaria os indivíduos a enfrentar aquele período de guerras religiosas, né, estabelecendo a constância como a mais importante das virtudes. Né? A capa que eu escolhi para o livro aqui é uma pintura do Peter Paul Rubens. O Peter Paul Rubens ele pintou, super famoso, né, esses dois quadros aqui do Sêneca. E ele pintou um quadro que então esse aqui é o Peter Paul Rubens, o irmão dele, o Justo Lipsius, esse cara aqui é o Johannes Overius, e que são neo-históricos. E aqui ao fundo dele está o busto de Sêneca ali, né? O Sêneca falso. Bom, vamos voltar ao livro. Também escrito na forma de diálogo, então é o Lipsius jovem, ele encontra um amigo que é mais velho, o Carlos Lang, que esse amigo, ele atua, né? No livro, ele entra no papel do sábio histórico, aquele cara que tem o domínio da emoção, sabe o que está fazendo. Né? O Lipsius foge, está fugindo da Holanda, está vindo para Viena estudar, e ele para numa cidade de Liege, onde esse Carlos Lang mora, e é ali que se dá o livro. Né? Apesar de não ser um estudo sistemático, teórico do estoicismo, é um texto de filosofia prática. Ele tentou escrever, obviamente na língua de 500 anos atrás, né, o Manual para uma Vida Sábia. Né? E aí, esse livro fez um super sucesso. Né? Pra ter uma ideia, a tradução que eu fiz foi de uma versão em inglês que escreveram 2 ou 3 anos depois da publicação do livro. Tá? Então, qual que é a ideia? Ele tenta reformular o estoicismo, né, como se fosse um antídoto às paixões religiosas e políticas da época. Né? E é bastante interessante, porque ele está fugindo e o Lang, né, o sábio, fala, não adianta você fugir, não adianta você ir para Viena, você não vai resolver seus problemas, os problemas estão na sua alma, então você mudando, não vai mudar os problemas. E isso é um negócio interessante também, porque eu saí do Brasil, estou há 5 anos aqui na Áustria, e eu percebo que não é que não muda, você tem os seus problemas, as suas coisas, não é que vai lá, tem algumas coisas melhores, outras coisas piores, mas os problemas, né, o que nos faz sofrer está na nossa alma e não adianta você fugir, não é mudando de logo de endereço, de emprego, de namorado, não é que vai resolver, né? E ele fala bastante sobre isso. De novo, vem aquela história de obedecer à natureza, obedecer a Deus, né? Ele fala assim, nascemos no reinado, né, e obedecer a Deus é liberdade. Então não adianta você querer lutar contra o rei. Né? Você tem que seguir o seu rei. O nosso rei, no caso, seria Deus e mais ninguém. Né? E aí o que ele fala? Essa parte interessante. Ele conta no livro uma série de desastres aí divinos. Né? Então ele fala que terremoto, peste, guerra, tirania, isso faz parte da condição humana. E, na verdade, Deus escolheu isso para a gente. Deus deu isso para a gente para nos permitir o aperfeiçoamento. Tá? Então, é o seguinte, assim, todas essas desgraças, terremoto, fome, guerra, seca, Bolsonaro, Lula, PT, PSDB, isso aí são coisas que Deus coloca na nossa vida para a gente evoluir. Né? Não adianta a gente brigar contra eles, a gente tem que saber viver com eles.